Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma live. Vamos aguardar o pessoal entrar para a gente conversar um pouquinho. Enquanto isso, vamos usar as ferramentas do Instagram a nosso favor, né? Vamos aqui no aviãozinho para convidar os coleguinhas e já a gente vai começar a nossa conversa. Pera lá, deixa eu mandar aqui. E já a gente vai começar a conversar. Você que estiver entrando aí, vai mandando convite para seus colegas, que já a gente vai bater um papo já. Vamos conversar hoje um pouquinho. Boa noite para quem está entrando. Vamos conversar hoje sobre confiança. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre confiança, sobre como desenvolver, né, a sua confiança, a autoconfiança e como fortalecer ela também. Então vamos lá. Confiar é algo que a gente precisa primeiro saber como que funciona para nós, porque a confiança ela está na boca de todas as pessoas, né? É um processo muito comum. Só que as coisas foram passando, né? A vida foi passando, as pessoas foram mudando, foram popularizando, e como qualquer outra coisa comum que a gente acredita que sabe o que é, que a gente acredita que consegue controlar e entende como que acontece com a gente, vai se perdendo, né? E todo mundo gosta, né? Eu costumo colocar às vezes no meu stories, a gente procura pessoas de confiança, né? A gente busca relacionamentos confiáveis. A gente quer um local de trabalho que transmita conforto, confiança, estabilidade. O que é estabilidade, né? É um processo de confiança, né? Que ele não vai me abandonar, esse trabalho não vai me deixar, não vai me mandar embora. Quer dizer, a gente procura esse terreno, essa base, né, que nos dê um aconchego, que nos dê um suporte, que deixe a gente um pouco mais confortável. A gente faz isso com os espaços, com as pessoas, nos relacionamentos. Então, a confiança é algo que a gente precisa falar mais e ativar ela em nós. Por quê? Semelhante a outras virtudes que a gente tem e que a gente procura nas pessoas, sempre a gente precisa entregar. A gente precisa entregar a confiança para a gente poder construir relacionamentos confiáveis. Como assim, Giovana? Quando você sai procurando um relacionamento, seja de amizade, seja profissional, seja amoroso, esse é um dos pilares, né? Você precisa confiar. A pessoa tem que transmitir uma seriedade, uma confiança, responsabilidade que tá ali casadinha, né, com a confiança. E aí, o que acontece? Se você não for uma pessoa confiável, quais são as pessoas que você vai atrair para sua volta? Quais são as pessoas que você vai fazer conexão? Quais são as pessoas que você vai ter coisas em comum, que você vai simpatizar, né? Então, assim, você precisa entregar a confiança, você precisa conhecer como você está lidando e transmitindo confiança para então você ter relacionamentos confiáveis. Porque tem muita gente que, não, eu quero uma pessoa, eu quero um lugar, eu quero um relacionamento que a pessoa seja responsável, comprometida, seja, que mais, bem-sucedida, autônoma, né, que ela seja uma pessoa séria, que transmita confiança, que mais, que seja uma pessoa de respeito, e muitas vezes, não tô dizendo todas, mas muitas vezes você não é, a pessoa não é, e ela tá buscando isso em alguém para suprir uma falta dela. Acontece que na lógica psíquica isso não vai funcionar. Normalmente você vai encontrar alguém
que tem alguma outra falta também que tá encontrando algo em você, você tá nessa falta buscando algo, isso em alguém. Então, hoje, não quer dizer que todas as pessoas funcionem nesse modelo, que toda a lógica, não. Mas a proposta do que eu vou falar hoje começa a ser e a desenvolver características que você espera que as pessoas tenham, características que você busca nas pessoas, nos lugares, nos relacionamentos. Começa a desenvolver isso em você para você poder esperar isso do outro. Naturalmente você vai atrair pessoas com características semelhantes a essa. Como assim? Tudo é um processo de atração, né? Atração, repulsão. E assim, isso vai muito assim das crenças, do que você acredita, né? Do que faz sentido pra você. Então, assim, falou lei da atração, ai, não acredito, ai, não sei o quê. Não precisa ter um nome, sabe? Você não precisa colocar dentro de um formato, de um conceito, mas a questão provavelmente em algum momento da sua vida você já passou por uma característica de você desejar uma coisa e aparecer outra, sabe assim? Ou você pensar em uma coisa e acontecer aquela coisa, ou você, mas coincidência, mas não sei o quê. Ok, você pode achar que é isso, mas acontece que os pensamentos, eles criam linhas de ação. E se você se move na direção daquilo que você pensa, naturalmente você vai colher fruto que nasceu no seu pensamento. Então, com a confiança é a mesma coisa. Se você não é uma pessoa que tem práticas que as pessoas olham e percebam em você, visualizam em você noções básicas, né, de uma pessoa confiável, você não vai atrair pessoas que buscam isso também. Percebe? Porque você pode não ter isso fortalecido e super desenvolvido em você, mas você pode ter essa intenção. Então, você vai trabalhar, em algum momento você vai desenvolver. E a outra pessoa pode também estar no mesmo movimento. Ela pode não ser a responsável, né? Mas ela talvez também está no caminho e está buscando pessoas que se alinhem com isso. Então, em algum momento você vai desenvolver. Agora, quando você não tem um interesse, um compromisso, não sei se está me fazendo clara no que eu estou explicando, com isso, e você só espera que alguém venha para te ensinar ou para suprir sua falta de alguma forma, você não vai atrair a pessoa que você está buscando. Possivelmente você vai repelir. Por quê? Porque se ela já desenvolveu, se ela já apresenta essa característica, ela não está interessada em fazer treinamento com alguém. Então, é muito mais fácil você encontrar alguém que esteja com o mesmo desejo e intenção que você. Então, hoje, apesar de em alguns momentos eu ampliar um pouquinho, mas eu vou falar muito mais sobre relacionamentos. Mas não só os afetivos, todos os relacionamentos. Porque se a gente dá ênfase e acredita que todos os relacionamentos eles precisam necessariamente ter um fundo amoroso, a gente perde o valor e enfraquece essa ideia de que a gente precisa mesmo reforçar, alimentar, nutrir os relacionamentos que a gente tem, seja com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que fazem sentido pra gente, com as pessoas que a gente se importa. Então, como qualquer relacionamento que você não nutre, que você não busca, que você não alimenta, vai se enfraquecer, pode ser sua família, seu amigo, quem for, tudo aquilo que você para de nutrir, para de alimentar, para de cuidar, vai enfraquecer e vai morrer. Tá? Então, assim, Giovana, mas eu tenho um relacionamento que eu nunca falo com a pessoa e a gente continua sendo amigo, tarará. Tá, isso pode acontecer, mas mesmo assim existe uma fragilidade e diante de uma crise pode ter um rompimento, né?
como pode não ter, porque às vezes as pessoas fazem conexões tão profundas, né, em alguns relacionamentos, que realmente perdura qualquer tipo de crise. Só que isso é uma raridade hoje em dia, né? Você ter uma pessoa dessa na sua vida, na sua história, já é raro, né? Imagina mais de uma, imagina várias, né? Praticamente um milagre. Porque realmente as pessoas, elas estão cada vez menos comprometidas, cada vez menos autorresponsáveis, né? Por aquilo que elas fazem e dizem, né? E isso enfraquece relacionamentos. Então, para a gente poder falar de confiança, de base de confiança, eu vou precisar usar os relacionamentos para eu poder explicar, né? Porque assim, eu sou uma pessoa confiante. Nossa, confiante e confiável. Mas eu não tenho como saber, porque eu preciso mensurar para eu poder entender se é isso mesmo. Eu preciso ter alguém, né? A gente precisa ter alguém ali para poder a gente ter esse olhar, esse parâmetro, esse âmbito de que se isso está acontecendo, né? Como que tá esses seus relacionamentos? As pessoas que estão perto de você, como elas falam de você? Do que elas se queixam? O que elas te elogiam? Você se sente percebido? Você se sente notado? Você sente que quando as pessoas que você dá valor olham para você, elas te percebem na sua integralidade? O que é isso, Giovana? Você sente que ela tá te vendo ou que ela olha para uma parte sua ou para uma característica sua? Isso é você se sentir percebido na sua integralidade. Por quê? Porque se cada vez que alguém que é importante para você olha para você e você sente que ela não te vê como um todo, ou que ela tá vendo uma parte sua, uma parte boa, uma parte ruim, não sei, né? Uma fração sua, naturalmente, isso vai refletir na questão da confiança. Percebe? Porque só dá para confiar realmente em alguém que você sente que conhece e a pessoa sente que conhece. Mas, Giovana, e as relações mais superficiais, que a gente às vezes não tem tanta intimidade, não tem tanta, né, não é próximo, e mesmo assim você tem uma confiança, assim, por causa daquilo que eu falei, que eu comentei no começo. Ela vai expelir. Se você é confiável, você passa isso, sabe? É como se fosse uma espécie de autoridade que você desenvolve, sabe? Uma segurança que você constrói e que isso você consegue expressar sem falar. Você não chega e fala, então, eu sou uma pessoa confiável, pode contar da sua vida. Não, a pessoa sente isso. Ela sente e ela começa a falar com você. Daqui a pouco ela falou uma coisa que ela nunca falou pra ninguém. E você tá, oi, tudo bem? Quem é você? Não, tudo... Então, assim, isso é comunicado para além de palavras, né? Existem várias formas que a gente se comunica, que a gente fala sobre a gente. É muito ingênuo a gente pensar que a gente as pessoas só vão compreender aquilo que sai da nossa boca, né? Toda a nossa imagem, toda a nossa apresentação, as escolhas que a gente faz, tá falando da gente. Tá falando de quem a gente é. Tá comunicando uma fração sua, né? Tinha lá milhares de peças de roupa. Você escolheu aquela. Porque aquela fala algo sobre você. Uma camisa branca. Nossa, neutra. Então, neutro? Mas o que isso está dizendo sobre você? Tudo vai dizer sobre você. Por que eu tô falando sobre isso também? Porque, por exemplo, se você quer, Giovana, eu sou uma pessoa meio deslegada, meio desleixada, meio isso, meio aquilo, ou não, eu tô construindo isso, eu quero passar essa imagem para as pessoas de confiança, eu quero ser confiável, né? Eu quero ter relacionamentos confiáveis, então eu quero mudar isso, eu quero investir nisso, eu quero ser intencional. Você precisa pensar na tua imagem também, tá? Só que deixa eu te falar uma coisa, não é só sobre imagem, não é só sobre o que você tá passando assim no externo, porque se você não constrói isso internamente, se você não entende como que isso tem valor para você, vai acontecer aquele negocinho lá, aquela comunicação que você tem um desejo, mas você vai comunicar outra coisa,
Então, assim, precisa ser um processo casado, algo conjunto que vai acontecer internamente e você vai manifestar externamente. Porém, tem pessoas que, quando elas começam a trabalhar numa imagem externa, elas começam a mudar a forma como ela se apresenta no mundo, isso ajuda, isso dá um pouco de estrutura para ela se organizar internamente, sabe? Pessoas e pessoas. E tem aquelas pessoas que elas não conseguem colocar nada no externo, que elas ainda não conseguiram organizar internamente. Então, por fora tá tudo assim, ó, porque por dentro tá tudo assim. Então, assim, as pessoas são diferentes, tá? E isso é ótimo. Então, por isso que eu tô falando dessas duas opções, e não existe só essas, né? Boa noite para quem tá entrando. Existem várias opções, mas isso é um pouco assim para você compreender que a gente está num momento de crise de saúde financeira, tarará, mas num momento de crise emocional muito grande, né? As pessoas estão padecendo, as pessoas estão adoecendo, elas estão em sofrimento, e isso é algo muito sério. Então, talvez algumas ferramentas que eu posso falar aqui a respeito de confiança, mas por que, Giovana, confiança? Porque assim, para você ter relacionamentos, né, relacionamentos sustentáveis, precisa necessariamente ter confiança. Qualquer relacionamento que você for ter, profissional, pessoal, e de amizade, familiar, se não existe confiança, a gente assim, sabe? A gente até pode dar o nome de relação, mas assim, vai ser uma relação deficitária, disfuncional, tá? Então, assim, por isso a confiança é tão importante. As pessoas estão confiando cada vez menos, elas estão se permitindo confiar cada vez menos. Então, por isso, hoje, eu tô achando que eu vou tirar isso aqui. Por isso, hoje, que eu vou falar sobre confiança. Então, assim, como que tá isso? Quando você se pergunta se você é uma pessoa confiável, o que você se responde? Você é uma pessoa que dá para confiar em você? As pessoas confiam em você? Você se sente confiável? Minimamente você tem que fazer essas 3 perguntas, tá? Porque assim, um processo de cobrança, como eu falei lá no começo, precisa começar internamente, sabe? Não dá para eu cobrar que o mundo seja honesto se eu não sou. Não dá para eu cobrar que o mundo seja confiável se eu não sou. Não dá para eu cobrar que o mundo me respeite se eu não me respeito. Então, minimamente você tem que se perguntar. Oi, boa noite, Edielma, Elaine. Raridade acontecer confiança. Então, Elaine, justamente por isso que é tão importante, tão relevante a gente falar sobre isso, se perguntar e a gente começar a entregar confiança. Porque dá para começar com a gente, dá pra nascer da gente. Ah, mas as pessoas que estão à minha volta não dá pra confiar em ninguém, porque, meu Deus. Quer dizer, então, esse tipo de relação que você tem, né, das pessoas que estão próximas, também podem sofrer impactos, né? Quando você começar a mudar determinadas posturas, quando você começar a mudar algo em você. Quando você também se perguntar se você é uma pessoa confiável. Se você é uma pessoa confiável, quais as razões que têm levado você a manter relacionamento com pessoas que não são confiáveis? Ou com pessoas que você não sente confiança, por que, Giovana, tem que fazer essa pergunta? Porque você quer ter um relacionamento no qual você tenha liberdade, que você se sinta confortável para quando você tiver qualquer situação que você queira partilhar, você poder partilhar. Ou você tem que sempre pensar e raciocinar e tomar cuidado, escolher palavras que você vai falar, porque aí você não confia naquela pessoa. Faz sentido você manter relações assim? Ah, às vezes faz, às vezes é necessário, tá, mas eu tô falando num contexto bem geral, assim, é essas pessoas que você quer manter por perto? Você quer ser uma pessoa dessa? Então, assim, é difícil ter confiança, mas a gente pode começar essa revolução com a gente.
sendo confiável, né? Honrando a palavra que você entrega para o outro. O peso da palavra. Hoje em dia a gente fala tanto, né? Até hoje de manhã eu postei nos meus stories, né? O poder da gente abençoar ou amaldiçoar as pessoas, né? E a língua, ela constrói ou ela destrói, né? Então, se você sente que isso faz falta, ter relações confiáveis, começa por você. Começa você sendo confiável. Falou que não vai contar, não conta. Falou que vai, você vai. Não dá pra ir, você não fala que vai ver, vai pensar, você já fala, não dá pra ir. Percebe que é isso, vai sendo feito um caminho. Você vai deixando as pedrinhas do Joãozinho, sabe onde você passa? Então, quer dizer, ela falou que não ia, ela foi. Muitas vezes a gente não para pra pensar dessa forma, mas a gente vai entendendo assim, olha, fulano chegou na hora, olha, falou que ia vir e veio, olha, falou que não... Percebe? As pessoas, às vezes, isso não acontece nem assim, claramente, consciente, mas inconsciente, algo vai se desenhando que o que ela fala, ela faz. Isso gera confiança. Ela disse que faria, ela fez. Ela falou que não faria, ela não fez. Ela disse que ia vir, ela veio. Ela disse que não ia contar, ela não contou. Ela disse que ela ia fazer, ela me ajudou a fazer. Ela falou, percebe? Isso é o caminho da confiança. Com coisas realmente práticas e que validam o que você está falando no mundo. Você tem que ter uma noção do que você anda falando, porque tem muita gente que tá falando tanto, né? Que ela nem sabe mais o que ela tá falando, com quem que ela tá falando. Então, isso é muito sério. Então, você precisa se ligar no que você tá falando e depois começar a validar as coisas que você fala. Mas, Giovana, é assim que começa. Porque, às vezes, você tá tão acostumada a prometer tanta coisa, ou ainda não é nem por prometer, tá tão no automático. Vamos marcar, me liga. Gente, eu detesto falar isso com as pessoas, porque aquilo fica assim em mim, ó. Eu tenho que fazer, porque eu tenho compromisso com as coisas que eu assumo. E quando eu não consigo fazer, eu fico incomodada, entende? Porque isso é algo de valor. Alguém fazer um compromisso comigo e cumprir. Alguém falar que vai fazer e fazer. Alguém olhar pra mim e falar assim, olha, Giovana, eu queria te ajudar, mas eu não consigo. Isso tem um valor enorme, essa sinceridade, essa honestidade. Quer dizer, eu vou confiar naquela pessoa, percebe? A diferença de alguém que fala assim, não, pode deixar que amanhã eu passo aqui. Ela não passou, ela não avisou, ela não ligou, não mandou mensagem. Tá entendendo? Então, assim, começa com a gente. E a partir do momento que você ter essa postura, você vai atrair esse tipo de pessoas para perto de você. E aonde você vai ter mais pessoas para você ter troca e você ter um relacionamento que você se sinta mais seguro e mais confortável. Você vai ter espaço para falar sobre outros assuntos que você às vezes não tem. Por quê? Porque você não confia nas pessoas que estão perto de você. Porque geralmente... deixa eu dar um outro exemplo. Às vezes você tá preocupado mesmo com alguém, mesmo. Você sonhou, você lembrou, alguém falou que a pessoa não tá bem. E aí você manda uma mensagem, porque algo dentro de você realmente tá interessado em ajudar. Aí você manda mensagem, oi, tal, como que você tá? Faz tempo que eu não te vejo, tarana, tarana. A pessoa assim, tudo bem, e você? Ai, desculpa. E aí você fala assim, mas será que tá bem? Mas será que é isso mesmo? Mas você tá sempre bem, não tem uma vez que a pessoa não responde, tudo bem, você? Tudo assim, abreviado, e aí você fala assim, gente, eu não sei. E às vezes, né, se a pessoa não for tão próxima, se você falar assim, mas você tá bem mesmo? Você quer conversar hoje, eu não sei o que, a pessoa já se incomoda com você. E daqui a pouco ela tá postando, ninguém me escuta, ninguém lembra que eu existo, não sei o que. Por que eu tô falando isso? As pessoas estão muito no automático, sabe? Porque até essa pergunta, ela é meio padrão, né? Às vezes eu até tento dar uma mudada pra ver se a pessoa às vezes fala, opa, ela tá querendo saber se eu tô bem. Porque às vezes esse tudo bem, às vezes a pessoa nem lê, já responde, tô bem.
Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Então, às vezes você quer mesmo saber e você não consegue entrar para ajudar, porque a gente tá no automático, no automatizado. Então, vamos começar lá. Um dos princípios da confiança é você validar o que sai da sua boca, tá? Não tem como você ser uma pessoa que exala confiança, né? Que fala que vai fazer e não faz, que fala que vai e não vai, que fala que vai ligar e não liga, que fala que não tá fazendo e tá fazendo, que fala que não foi e foi. Então, não tem como, tá? Isso é um princípio, assim. Ou você tem que validar as coisas que você fala, tá? Inclusive, você dificilmente vai conseguir ser uma pessoa confiável se você não for uma pessoa verdadeira, se você não for uma pessoa honesta. Como assim, Giovana? Porque tá tudo muito ligado, entende? Quem tá interessado em seguir, em conhecer e se aprofundar em confiança, em verdade, entende? Não tem como uma pessoa que não tem essa intenção de ser honesta tá interessada nisso, é difícil. Então ela vai falar coisas que soam importantes e confiáveis, mas ela não vai validar a palavra dela. Ou seja, ela acha que tá passando a impressão de que ela é confiante, que ela é isso, que ela é aquilo, mas na verdade a pessoa tá vendo o esforço que ela faz, a apresentação dela é bonita e tal, mas a pessoa sabe que, sei, mas estão entendendo o que eu tô falando? Muitas vezes a apresentação, o cenário, todo o show, ele ajuda, mas ele não vai construir nada sozinho. Ele não vai. Então, muito difícil ser confiável e não conseguir confiar. Muito, muito difícil. Mas não é impossível, tá? E quando você também tem esse desejo no seu coração, você já venceu muitas etapas. Se você tem essa preocupação, você venceu muitas outras. E aí, tudo vai depender de atitudes, pequenas atitudes. Então, às vezes, nossa, a gente tá cansado de ver por aí, né? Só não para, faz um pouquinho por dia, faz um pouquinho por vez. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura que é tudo ou nada. Então, ou você muda tudo e é uma pessoa perfeita e, né, assim, super desenvolvida e descolada em todos os âmbitos e aspectos da sua vida, ou você é um fracasso, né? Essa é a cobrança social. Só que no mundo real não acontece dessa forma, né? Todos nós temos várias habilidades e várias dificuldades. Então, eu tenho habilidade em uma coisa que a Elaine tem em outra. Eu tenho dificuldade em uma coisa e a Elaine tem em outra. Acontece que o que diferencia nós duas? O que diferencia eu de qualquer pessoa? No que eu dou ênfase? Em desenvolver o que eu já tenho facilidade ou eu dou ênfase no que eu não consigo fazer? Se eu desenvolvo cada vez mais aquilo que já é fácil para mim, aquilo que eu tenho, né, mais facilidade, que eu vou com mais rapidez, é óbvio que eu vou ter mais resultados e vou crescer mais em coisas que são mais fáceis para mim, né? Só que nem por isso eu devo deixar as coisas das quais eu não tenho facilidade escondidas debaixo do tapete, né? Até porque dentro da perspectiva que eu trabalho, o que acontece? Nós somos seres polares, né? Nós temos dois lados, duas faces, né? Enfim, se a gente trabalha uma coisa só, a outra com certeza vai ser um déficit muito grande, às vezes pode pesar. Então, a que você desenvolve pode não conseguir suprir as necessidades daquilo que você deixa, como eu diria, que você deixa adormecido, que você deixa esquecido, porque aquilo também é seu e também precisa ter empenho e, né, trabalho seu. Isso mesmo, dá vontade de ligar o foda-se. Demais, mas a gente não liga, a gente respira e circula e vamos para cima, porque assim, se existe o desejo, né, se existe a intenção, vai precisar trabalho duro. O que a gente precisa ter muita clareza, sabe, Elane e os demais que estão aqui, é que a gente já gasta toda essa energia,
Gente, se tivesse como colocar isso numa fórmula matemática, ia ser assim, se já não tiver, né, porque você sabe que deve ter, mas assim, a gente gasta energia, a mesma energia que a gente gasta, talvez até mais, não saberia te dizer o certo, tentando não se ferrar, sabe? Tentando não cair nos buracos, tentando não... Que seria a mesma energia que você iria gastar se empenhando, construindo, sabe? Se desenvolvendo. Então, assim, são formas diferentes de olhar o mundo, de olhar a vida. Talvez eu falando assim, pode parecer simples e tal, uma coisa inalcançável, não sei o que, mas não é mudança de perspectiva. E quanto mais clareza a gente tiver disso, tá? É só pegar um exemplo de alguém próximo de você, com certeza, você não precisa ir para nenhuma celebridade, não. Mas é claro que nas celebridades a gente consegue ver isso mais gritantemente, por quê? Porque a vida da pessoa é escrachada, né? Então, escrachada que eu quero dizer assim, vai abrindo e você acaba conhecendo um pouco mais. E às vezes tem alguém perto de você que você não sabe tantos detalhes, mas você vê que a pessoa se diferencia. Se ela se diferencia, ela tomou uma postura diferente das outras, concordam? Alguma coisa diferente ela tá fazendo, porque se ela estivesse fazendo tudo igual aos que estão do lado dela, provavelmente ela estaria sendo igual aos que estão do lado dela. Igual nunca seremos, porque nós somos diferentes, mas no sentido assim, né, da galera, aquele grupo. Então, a gente gasta a mesma energia se preocupando em não fazer, se preocupando em não errar, se preocupando em não morrer, se preocupando em não adoecer, se preocupando em ser melhores. Mas a gente não gasta essa energia na ação de fazer isso acontecer de fato. Evitar fazer essa coisa que você não gosta de fazer, que gera sofrimento em você. Fazer essa coisa que você já sabe que te dá bem-estar. Percebe? A gente gasta energia com aquilo, sendo que se a gente pegar essa mesma energia e falar, vou fazer algo que é bom pra mim, pá, é a mesma energia. Só que não é fácil, porém, assim, é simples, né? É quando você toma realmente uma atitude, como você faz um mover. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você já fez isso que eu tô te falando. E aí você fala, putz, era só fazer isso, só que depois nunca mais você fez. Ou você faz, tipo assim, tempos em tempos, sabe? Fica meio que histórico. Por quê? Porque a gente tá se adaptando. A gente já se adaptou, a gente se acomodou no modelo que a gente vive de vida. Então, quando a gente vê alguém se diferenciando, se destacando, crescendo, a gente olha e fala, nossa, como que é fácil. Olha, para aquela pessoa tudo parece fácil, parece que ela lida com uma facilidade, olha só como que as coisas são fáceis para ela, como que o mundo coopera para ela. Mas, gente, o mundo tá esperando a gente fazer isso. Porque essa facilidade está aí para todos, só que a dificuldade está nos nossos olhos. Está nos nossos olhos, na forma como a gente encara as coisas. Quer dizer, a teoria do copo meio cheio, copo meio vazio. É isso, entendeu? Então, eu olho e posso falar assim, cara, olha só, tem água. E o outro olha e fala, nossa, não tá cheio. Essa é a lógica. Então, todos nós temos as mesmas, não sei, acho que é meio arriscado falar isso. Nós temos muitas possibilidades, muitas, as mesmas não. Eu tenho umas, você tem outras, a outra tem outras, porque é assim que funciona. Só que não, quem classificou que é melhor, que é maior, que é menor, isso aí não sei. Agora, todos nós temos muitos e o nosso alcance vai muito além do que a gente imagina. Só que sempre a gente precisa começar com um processo interno. Quem não está interessado em olhar para dentro, quem acha isso balela, quem acha perda de tempo, quem tá assistindo minha live, mas ainda fica sabendo que fulano tá com depressão e ainda acha que isso é falta de vergonha na cara, não fala, mas lá dentro tá, nossa, tem tudo na vida. Percebe? Não adianta você mostrar uma coisa e o seu ser lá dentro ainda ser conivente, ainda buscar outra coisa. Então, isso é algo muito sério. Por que, Giovana, você tá falando isso? Porque aí não tem transformação verdadeira. Você tá fazendo um processo de modelagem. Claro, se você começar e não parar, alguma coisa dentro de você vai sendo mudada, só que você vai levar muito mais tempo. Então,
Quanto antes você entender que tudo, absolutamente tudo que você pensa, vai refletir fora de você, você entendendo isso, você já começou um caminho muito grande em relação à confiança. Nossa, as pessoas não são confiáveis. Vamos mudar este pensamento. As pessoas são confiáveis. Elas precisam de oportunidades de confiança. Nós precisamos oportunizar confiança para elas. Mas até aquele que faz isso, faz aquilo. Não vamos generalizar, nem para um lado, nem para o outro. Todas as pessoas são confiáveis? Não. Todas as pessoas não são confiáveis? Não. Então, assim, não dá para generalizar, nem para um lado, nem para o outro. Mas muitas pessoas, elas estão aí, esperando oportunidades, esperando algo acontecer. E você e eu, nós também estamos. O que nos diferencia? Aquele que toma uma atitude, para de esperar e vai e faz, ele se diferencia. Por quê? Porque nós estamos numa onda, assim, num processo de stand-by. Todo mundo tá em stand-by, tá assim, vamos ver o que vai acontecer, onde que o vento vai soprar, né? Porque assim, não vamos tomar decisões nesse momento. Só que acontece que isso está se tornando um modo de viver. Isso está se tornando um modo de viver. E aqueles que estão tomando pequenas decisões, tendo pequenas atitudes, eles estão sendo assim, uau, as pessoas diferentes. E na verdade, se você pegar a sua vida e falar, não, se eu decidir isso, eu vou fazer isso, fazer aquilo, em pouco tempo você vai construir muitas coisas. Só que no meio do caminho, o que tem? Tem riscos, tem perdas, tem um pouquinho de desgaste, sofrimento, exige você aprender algo novo, você se esforçar um pouco mais, o risco de tudo isso, o medo de não dar certo, o medo do fracasso, o medo do julgamento, o que mais? Tudo isso que tá no meio do caminho. E isso por si só já é motivo para muitas pessoas não fazerem absolutamente nada. Então, e tem pessoas que já não têm essa dificuldade, mas elas têm outras. Então, assim, a questão é, olhe para dentro, tá? Olhe para dentro. Giovana, não é um risco falar isso? Sempre é. Assim como é um risco eu não te convidar para fazer isso. Assim como é um risco eu não falar para você que tem um universo de possibilidades dentro de você, que você, pode ser que você não tenha acessado ainda. Que você não sabe o poder que você tem, a força que você tem. E assim, gente, eu acho o máximo eu poder falar isso aqui, ter liberdade para falar isso aqui. Porque eu sempre achei isso na vida, mas assim, é tão clichê, né? Nossa, nós podemos tudo, não sei o que, que acha que eu vou falar isso, né? A pessoa vai falar assim, ai, tá passada essa fala. Mas é uma grande verdade, né? E assim, os clichês reais, a gente não pode parar de falar, não. Porque assim, eu não posso vir aqui só falar coisas negativas, as dificuldades, nananana. Eu preciso falar aqui. Nós temos ferramentas infinitas dentro da gente que a gente não acessa, que tem pessoas que nasceram, passaram por essa vida e morreram sem ter oportunidade de ouvir esse tipo de coisa que 6 pessoas estão ouvindo. Vocês têm noção disso? Tem pessoas que não têm acesso a pequenas informações que podem mudar vidas. Então, assim, começa a achar realmente importante e atribuir valor nas coisas que têm valor, né? Não sei pra vocês, mas pra mim isso tem valor. Saber que existem pessoas que estão empenhadas, que estão trabalhando pra simplesmente ajudar outras pessoas. A ideia de que sempre todo e qualquer ser humano vai fazer algo querendo algo em troca, isso... sabe, isso tira a grandeza da gente poder simplesmente fazer algo, não saber pra quem, não saber como e fazer. Você percebe que isso é sobre você? Que quando você tá num movimento de ser confiável, isso gera valor pra você. Você se fortalece internamente, você começa a ter uma estrutura. Vamos imaginar uma cena de um quebra-cabeça. Você tem todas as peças dentro de você para formar aquela imagem estruturada.
Só que tá tudo jogado e bagunçado lá dentro, sabe? E você passa pra lá e passa pra cá e chuta tudo as peças. E às vezes você tá juntando algumas e de repente você já chuta tudo de novo. Porque você acha que você nunca vai poder ter, né? Você olha para aqueles monte de quebra-cabeça assim, quase construído. Porque eu não sei se alguém já construiu algum inteiro. Mas aqueles assim que a gente consegue receber a mensagem, que a gente olha e consegue entender o que tem na imagem do quebra-cabeça, e o seu tá tão pequeno, o meu tá tão pequeno, tão assim desconfigurado, que a gente acha que não vai conseguir montar. Mas assim, você entendendo que você tem todas as peças dentro de você, já é assim, show, cara. O que eu preciso fazer para juntar essas peças, para entender qual é a mensagem que eu vou transmitir nessas peças? E o que eu preciso realmente para poder fazer isso? É energia? É o quê? Empenho? É valor? É crença? É amor? É o quê? E um desses pilares é o que eu tô falando aqui hoje, que é a confiança. Então, assim, a confiança, ela é um valor muito importante, tá? Ela é muito importante. E é algo assim, eu não sei se todas as pessoas que estão perto de mim vão concordar com isso, mas eu me considero uma pessoa confiável, né? Mas a questão é que se eu não me considerar e eu não ter pequenas validações e provas disso, lembra que eu falei lá no começo? Como eu sei? Como eu sei? Eu sei pelo outro, né? Porque é muito fácil eu perguntar para alguém, não, eu sou confiável, eu sou responsável, eu sou isso. Aí geralmente alguém que tá perto, né? Ou o companheiro, ou a mãe, ou a tia, quer dizer, então ela já não tá validando isso que você tá dizendo acerca de você mesmo, entende? Às vezes pode ter coisas íntimas, assim, de intimidade, de desvalidação mesmo, né? De falta de reforço positivo. E às vezes, né, só para diminuir mesmo, assim, para não perder o costume da gente dar uma negativada na pessoa. Mas muitas vezes essa pessoa ela vai comunicar algo seu. Então, assim, o que acontece? Sempre que você for cobrar algo das pessoas, sempre, sem exceção, você precisa se revisitar. Você precisa se olhar. Porque existe uma necessidade, né? Por que é importante para você pessoas confiáveis? Por que é importante para todos os seres humanos? Porque é essencial. Como você constrói relacionamentos em confiança? Como você fala de você? Como você se abre? Quer dizer, nós somos um universo de intimidade. Eu tenho um monte de pecinha de quebra-cabeça. Não posso sair mostrando assim. Eu tenho que confiar, não é? Eu preciso saber para quem eu tô falando. Então, quer dizer, e eu também preciso ser confiável, que a outra também tem pecinhas de quebra-cabeça soltas. E aí? Então, começa sempre olhando para você. Você tá procurando honestidade? Você tem sido honesto? Eu sou super honesto, Revisita aí. Pensa aí como que foi essa semana, né? Ah, não, eu tô procurando pessoas sinceras. Você é sincero? Você é sincera? Sou sim. Vive mentindo, às vezes até uma conversa de esquina mente. Pequenas coisas, sem perceber que já tá no automático. Ah, Giovana, mas eu falei, nem percebi. Então, por isso que a gente tem que revisitar. Por isso que a gente tem que parar e olhar. Por isso que a gente tem que se perguntar. Uma coisa que eu sempre falo, sem pergunta, sem resposta. Você começa todo e qualquer processo com pergunta. Se você não se perguntar, você não vai responder. E outra, se você não evidencia, não procura aonde que tem algo que gera desconforto, quer dizer, eu vou falar uma palavra que gera um peso muito grande, né? Tem pessoa que sai correndo, falou isso aqui, a pessoa já se escondeu embaixo do sofá. Mas se não existe uma problemática, se não existe um problema, você não vai trabalhar para resolver, porque não tem problema. Você já viu aquela pessoa, nossa, fulano, mas você, amigo, ai, você precisava fazer uma terapia, né? Eu? Por quê? Então, né, quer dizer, se você não ajuda a pessoa, se você não auxilia, e às vezes você pode falar e a pessoa fala, nada a ver, quer dizer, não tem problema. Não tem como resolver, não tem como arrumar um carro se você olha pro vazamento e fala que tá perfeito, que não tem nada para arrumar ali naquele carro, não. Estão entendendo o que eu tô falando?
A Elaine falou, euzinha. Não sei de que parte que você falou. Ela anda de mão dada com a insegurança. A confiança? Então é isso. Você precisa se perguntar. E também começar a entregar. Aí eu quero avançar um pouquinho mais em relação à confiança. Quais são os... Aliás, qual é a natureza de um relacionamento? Vou reforçar. Qualquer um, amoroso, de amizade, profissional, familiar. Quando eu falo qual é a natureza, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, qual é o caminho, para onde que vai levar? Qual que é a natureza de um relacionamento que não tem confiança? O que acontece num relacionamento onde se não tem confiança? Várias coisas. Primeiro, se é um relacionamento meio que obrigatório, tipo assim, familiar, que nunca, né, que você tem que manter, você querendo ou não, o que vai acontecer? Ele vai ser cada vez mais frágil. Vai ser aquele relacionamento que incomoda, sabe? Que é um esforço, um desgaste, um peso pra você manter, sabe? E se for, tipo assim, profissional? O tamanho do desconforto que gera. Porque a pessoa chegou e você não confia, então você também não pode ser você. Porque é como se fosse assim, eu entregar minha intimidade, eu não confio em você. Então você fica assim numa postura que você tem que mudar, você tem que se adaptar, você tem que mostrar um formato, você tem que mostrar um modelo que não é você. Porque você não confia e é como se fosse assim, ó, a sua... Ai, desculpa. Desculpa de novo. A minha intimidade eu não entrego para qualquer um. E para quem eu não confio, eu não entrego. Então, o que acontece? É onde você começa a se modificar, onde você começa a alterar pequenos valores, onde você começa a mudar a sua postura, onde você tem que modificar você para atender a necessidade do outro. E o pior, que nem é necessidade do outro, é sua, porque o outro, às vezes ele nem sabe que você não confia nele, por isso você faz isso. Às vezes você nem sabe que é por uma questão de confiança. Né? Às vezes você pode ter clareza disso e às vezes não. E aí você começa a se modificar. Você começa a querer encaixar suas peças do seu quebra-cabeça num lugar onde não encaixa, só pro outro ver assim a figurinha que você não tem para mostrar, olha aqui. E não é você. E isso é a gente fala, é um gasto de energia muito grande. É um gasto de energia muito grande. O mesmo gasto de energia que você poderia estar investindo em uma relação verdadeira, uma relação de confiança, você está gastando, que não é investindo, né? Porque você não quer ter essa relação, você está gastando para manter relações com pessoas que não são confiáveis. Pessoas que você não quer ter perto de você, tá? Isso eu tô falando, assim, de pessoas que você tem escolha, né? Porque as que você não tem, realmente é delicado. Você precisa pensar num formato que não vai deixar você tão desgastada, né? Ou desgastado. E você vai conseguir sobreviver, né? Porque às vezes a gente realmente não tem escolha. Mas vamos pensar nas que a gente tem escolha e a gente escolhe manter aquela pessoa nos desgastando, nos cansando, né? E gerando demandas que a gente não precisaria ter. Então é isso, deixa eu dar uma olhadinha na hora. Já tá dando a hora. Então hoje a gente falou então sobre esse valor que é a confiança. Então hoje, imagina, às vezes a gente vê uma pessoa na internet, segue um perfil no Instagram, não sei. E às vezes, né, quantas histórias, né, eu mesmo, quantas vezes eu seguindo uma pessoa no Instagram, eu tive uma identificação com a pessoa, né? Eu achei assim, nossa, essa pessoa, né, tá. A gente sabe que a internet é um recorte da vida, tudo isso que a gente já sabe. Mas onde que eu quero chegar? Às vezes você confia em uma pessoa da internet para falar algo da sua vida, para dividir algo da sua vida, que tem pessoas por perto que você não faz isso. Então, isso é muito sério, né? As pessoas que estão perto da gente, elas não estão sendo confiáveis, elas não estão sendo solícitas, né? Ou a gente não tem procurado, né, se esforçar e investir um pouco nas relações. Porque, às vezes, para a gente construir relações verdadeiras, a gente precisa assumir riscos. Isso foi uma coisa que
eu aprendi não tem tanto tempo, da natureza do risco. Uma das naturezas do risco é a vulnerabilidade, né? Porque como essa minha postura sempre é saber mais da vida do outro que falar da minha, e em relacionamentos pessoais, às vezes eu tinha um pouco disso. Tipo assim, fala da sua vida aí, depois eu vejo se eu vou querer ser seu amigo. Só que quando você tá numa relação que você tá envolvido, você precisa se expor também, senão você não gera conexão, senão você não cria intimidade. E aí a pessoa não sente que não sente que pode confiar em você. Então sai da minha vida, vai pra sua, vai pra de todo mundo que tá aqui ou que vai ver depois. Já teve vezes de você querer muito se relacionar com alguém, mas você não teve coragem de dar um passo arriscado, de falar algo íntimo seu, de ser vulnerável para você poder colher confiança. Porque quando você é vulnerável também, quando você entrega essa face que a pessoa escolhe que ela faz, sabe? Preciso tomar muito cuidado de falar isso, porque eu não tô falando sobre você fazer isso com todas as pessoas, sabe? Você precisa. Ai, a internet tá meio ruim aqui. Você precisa ter um pouco de feeling, né? Porque tem gente que sai dividindo e partilhando a vida com pessoas que realmente não são confiáveis, então pode maltratar. Mas eu tô falando de situações muito específicas que você sente que é uma pessoa que tá sempre presente, que ela quer estar na sua vida e você não consegue abrir algo seu. A internet tá ruim. Quando você partilhar algo seu de forma verdadeira e genuína, quando você baixar um pouco suas defesas, você também vai construir relações mais verdadeiras, tá? Porque às vezes a gente tem tanta fragilidade, tem tanto medo de se expor, né? Justamente pelas nossas relações terem baixa confiabilidade, que a gente tem medo de se expor. É claro que eu não tô falando para você sair se expondo aí para todas as pessoas, mas se existir alguém que você sente realmente que é uma pessoa próxima, íntima, e você gostaria de aprofundar uma relação e que você sente que talvez não tenha tanta confiança hoje, mas pode ter em algum momento, se você não dar esse passo, não assumir esse risco, sabe? Não ser um pouco vulnerável e abaixar um pouco suas defesas e contar algo seu, íntimo seu, você não vai ter profundidade. Ficar sendo uma relação assim, então, não tô bem hoje, eu não tô, tá? Você, não, hoje eu tô ótima, você não. E fica na superfície. Às vezes alguém tem que dar um passo para baixo, para você construir profundidade na relação. E aí sim, aí você entra no processo de testagem, tá? Se vai existir confiança ou não. É sempre um risco, gente. É sempre um risco, sabe? Porque confiar é algo assim que não tem como, sabe? Você ter segurança. É aquilo que eu te falei. Você tem que ver esse caminhar. Falou que vai fazer, fez, falou que ia vir, veio, sabe? A forma como a pessoa se apresenta, a forma como ela fala de outras pessoas, né? Se ela expõe vidas, se ela diminui, denigre, tudo isso é um caminhar, sabe? Se é uma pessoa que você pode confiar. Porque é muito verdadeiro e genuíno, se uma pessoa fala mal de outra, ela vai falar mesmo mal de você, isso vai acontecer, tá? Isso não é aula do povão, não, isso é o povão que ensina a gente de verdade. Por quê? Porque assim, não existe barreiras. Se já existe um formato, um jeito de você comunicar e falar da vida do outro, você vai fazer para todas as pessoas, né? Então, isso é muito verdadeiro. Então, se a outra pessoa fala daquele jeito, não fica achando que você é especial, escolhida, ungida e ela não vai falar de você. Ela vai, tá? Infelizmente. Então, procura uma pessoa que seja um pouco mais cautelosa, uma pessoa que seja um pouco mais... que você entenda realmente, que você sinta de verdade. Não sai se arriscando com quem você já sabe, uma parte sua já entendeu que não dá pra confiar. Porque daí você vai cometer esse erro e depois você vai falar, as pessoas realmente não são confiáveis, né? Você já sabia que não era. Então, assim, mas sem um passo, sem um risco, você também não tem profundidade nas relações, tá? Principalmente na vida adulta, tá? Senão fica sendo assim, relacionamento de balada, de mercado, de compras, de não sei o que. Eu sei que eu falando assim parece superficial, mas é exatamente isso. São relações de superfície. São superficiais.
Ótima live, parabéns, gostei muito. Ai, que bom, que bom. Elaine, gratidão por suas palavras. Eu que agradeço por quem passou por aqui, por quem tá aqui até agora e quem vai assistir depois. Se fez sentido para vocês, tá? Vou deixar lá essa live salva, eu acredito. E aí depois você compartilha, tá bom? Muito obrigada por quem sempre tá por aqui, passa por aqui. Deixa eu ver quem tá aqui ainda. Ivone, Divanete, Lourdes, Elaine e Edielma. Um beijo para todos e até a próxima.